Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta como interpretar resultados de uma rede neural, se é através do menor erro do modelo. Eu fiquei na dúvida com relação a se a interpretação era baseada em avaliação, né, do modelo, que é quando eu comparo o valor real com o valor previsto, ou se seria respondendo a pergunta por que o modelo retornou esse valor. Então eu fiz um resumo e vamos falar um pouco sobre esses dois casos. Então eu vou fazer a avaliação do resultado de classificação usando matriz de confusão, RC Curve, Sensitivity, Specificity, entre outras medidas de avaliação. Avaliar resultados de regressão usando Root Mean Square Error. Interpretar a saída do modelo usando VIP Package. O da Alex também dá para fazer, eu já fiz vídeos anteriores aí a respeito. Interpretar como o LLM gerou esses resultados, vou mostrar um exemplo usando o Llama 3. E falar sobre progressos e desafios em decisões hierarquizadas em LLM, mostrando papers do Meta e também do OpenAI. Então, os pacotes que eu vou utilizar é o Tidyverse Tidy Models Janitor. Os dados são os mesmos que a gente usou no vídeo anterior. Então eu vou pegar aqui o conjunto de dados e separar entre Train e Test, usando dados de táxi na cidade de Chicago. Aqui eu vou fazer uma exploração rápida, né, só para mostrar. Aqui a gente tem o nome das empresas de táxi, e aqui a proporção de pessoas que dão gorjeta, né, tip, e aqui as que não dão gorjeta, okay? Só para ter uma exploração de base. E aqui eu vou fazer um modelo, vou usar a mesma estrutura, só que com um modelo diferente, tá? No vídeo anterior a gente fez com particionamento recursivo, e nesse a gente vai fazer com uma rede neural simples. Então eu vou pegar model, colocar class aqui. Então eu vou copiar essa parte aqui que eu vou usar multilayer perceptron, e eu vou usar hidden units, eu vou colocar 5. Set engine mode classification workflow add model spec add. Como eu não tenho pré-processamento, aqui eu vou colocar formula e vou usar tip contra o restante das variáveis. Fazer o feito no modelo, workflow class, train tax. Então aqui, se eu pegar model fit neural network, eu vou fazer um extract fit engine, e aqui eu vou usar o pacote neural net tools e vou fazer um plot net. Então eu já vou plotar aqui o gráfico da rede neural. Então aqui ele já transformou em dummy, já jogou aqui para dentro, já fez aqui os cálculos. E aqui eu posso pegar essa mesma estrutura aqui, VRP, para ele mostrar aqui as variáveis mais importantes. Então essa interpretação aqui é com relação ao porquê que o modelo retornou esse valor. Só que nesse caso aqui ela não faz muito sentido eu fazer isso agora. Por quê? Porque como eu tenho o desbalanceamento de classe que eu citei no vídeo anterior, deixa eu pegar aqui, ó, augment model fit new data test taxi. Vamos usar o conf tip estimate spread class. Vamos pegar isso aqui, multiplot type hitmap. Então aqui ele vai mostrar que ele, assim como no particionamento recursivo, ele fez a classificação do positivo muito bem, mas do negativo ele fez muito mal. Um dos principais fatores aqui poderia ser o desbalanceamento de classe, tá? Então a gente precisaria fazer esse ajuste lá primeiro. Por isso que não faria muito sentido eu usar a interpretação, né, por que o modelo
retornou aquilo, esse resultado nesse momento, né? Então, talvez eu fazer a correção. Vamos pegar, fazer o seguinte, vamos tirar esse cara aqui, ó. Sensitivity, specificity. Então tem sensitivity, specificity. Aqui eu posso pegar isso aqui também e usar o RC, curve, truth, tip, e aqui eu vou usar o pred, yes, autoplot. Então eu já vi que deu bem ruim também, né? Como que eu cheguei aqui no... Vamos pegar esse cara aqui, ó, só para mostrar onde que ele sai o pred yes. Então quando eu venho aqui, ele já vai sair aqui o pred class, né, que é o hard class, yes ou no. Aí então aqui ele sai a probabilidade. Probabilidade yes, probabilidade no. Ok? Só para mostrar da onde que saiu isso. Então aqui, né, eu já consigo fazer a interpretação e ao mesmo tempo que também a interpretação do valor numérico. Só para vamos pegar isso aqui. Vamos fazer um filter tip no, só para mostrar aqui. Então aqui, ó, o real é não, e aqui tudo ele yes, tá vendo? Então aqui ele já me mostra os pontos onde que o modelo errou. Então aqui eu preciso fazer todas as correções, todos os ajustes, e aqui eu faço a avaliação, né, e aqui eu faço a interpretação do modelo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar um modelo de regressão. Só que para isso eu vou fazer bem rapidamente, para a gente não perder tempo, porque a ideia já foi explorada, né? Então aqui eu vou criar aqui um norm n mean, vou colocar o mesmo, mean 0, standard deviation 1. Aqui eu vou colocar uma variável y de resposta, adicionando um ruído. Ok, então aqui vou colocar 0,7. ok. Data regression. Eu posso colocar data frame aqui, mas eu vou optar por table, que é um data frame melhorado, na minha opinião. Então, data regression. Ok. Vou fazer uma ggplot, as x and y, geom point, adicionar aqui um geom smooth, um method lm e erro pos. Ok. Então aqui ele já me mostrou a relação linear, né, e correlação positiva. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um modelo agora. Então eu não vou usar o tidyModels, eu vou usar o método direto. Então eu vou colocar aqui a variável que eu quero, seria a y, né, contra x ali que eu criei. E aqui eu vou colocar alguns hiperparâmetros, max iteration, vou colocar 100. Aqui o size, eu vou colocar 5 da mesma forma do outro. Data. Tá, isso aqui é importante. O padrão modelo de multilayer perceptron seria o classificação. Aqui no line out, no argumento, ele vai sair como false. Então para fazer o linear tem que colocar como true aqui. E aqui eu vou criar, aqui eu esqueci de um detalhe, que eu tenho que criar um conjunto de teste de treino. Então eu vou fazer rapidamente aqui. Train, regression, data, regression. Eu vou usar slice 1 a 70, vou fazer direto aqui para não perder tempo. Opa, aqui, só para mostrar a ideia mesmo, né? Então aqui eu vou colocar de 71 até 100.
Então eu tenho de 1 a 70 vai ser treino, e de 71 a 100, como ele já está meio que randomizado ali, não vai ter tanto, espero que não tenha tanto efeito. Mas a ideia aqui é fazer o train test randomizado, tá? Então eu vou colocar o model aqui, model fit and then regression. Ok. Então aqui eu vou colocar train regression. Ok? Então agora eu consigo fazer o predict model fit regression usando new data test. Então ele já deu os valores ali. Eu vou colocar isso aqui como my prediction. Aqui. E agora eu consigo fazer, eu vou usar o caret para não ter que fazer transformação, e vou usar o root mean square error. Vai ter uma função que eu posso fazer na mão, né, o root mean square error, mas eu vou optar por fazer pela função para não demorar muito, só para mostrar a ideia. Então aqui eu vou colocar como argumento o pred e o observado. Então eu vou colocar como pred, eu vou colocar my prediction, e observado eu vou colocar o conjunto test regression y. Então aqui ele já deu 0.739. Obviamente que, né, em uma operação normal, né, a gente não vai fazer com o modelo de teste, né, a gente vai fazer com o validation set. Né? Então a gente separa entre treino, validation e test set, e a gente faz com validation. Tá? Mas aqui eu só quis mostrar a ideia. Bom, então a gente já viu aqui a avaliação do modelo, a interpretação usando VIP, e aqui como a gente faz isso usando a LLM, como a gente interpreta um LLM. Então eu vou pegar só para pegar uma ideia aqui, vamos ver se eu consigo abrir. Então aqui eu usando o Llama 3, né, eu coloquei Aristotle aqui, mas é o Llama 3. E aqui eu criei uma interface web, né, usando o Llama 3 com 8 bilhões de parâmetros. Então a gente vai ter aqui o prompt, e aqui ele já vai ter as respostas, mas no background, quando a gente olha aqui, ele já tem aqui, ó, o prompt. Como eu coloquei um texto aqui para ele melhorar, né? E eu coloquei no inglês assim, numa escrita bem difícil assim para ver o que ele fazia, né? Se ele entenderia, se ele faria, né, traria uma resposta meio confusa. Mas ele fez algumas alterações e ele respondeu algumas coisas aqui, que ajuda a entender o porquê que o modelo chegou nesse resultado. Então, no background, ele já respondeu aqui, ó, né, colocou aqui que teria dificuldade, né, ele estava com dificuldades em encontrar algumas coisas. Né. Aqui depois ele até sugere o que você quer fazer com isso. Né? Você quer melhorar a escrita, você quer melhorar a experiência de leitura, a produtividade. Né? Aqui embaixo ele já coloca outras opções, né, como a gramática, tornar mais claro, né, o que está escrito, a entonação. E por último aqui ele retorna no prompt aqui o resultado final. Então ele coloca o original, depois ele coloca o revisado, e aqui ele explica o porquê que ele fez isso. Né? Por que ele mudou aqui de later para subsequently? Por que ele mudou aqui de participate in the company's strategic discussion? Por que ele mudou para contribute? Então assim, é bem interessante a forma, e aqui ele coloca ainda algumas sugestões adicionais. Okay? Então isso aí a gente já vai ver dentro de modelos como o Llama 3 da equipe do Lecun. Outra coisa, vamos pegar aqui. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Ó. From Machine Learning to Autonomous Intelligence. Então a gente vai ter esse vídeo aqui do Lecun, do Ian Lecun. Ele vai estar falando aqui sobre o GEPA. Então aqui a gente vai ter na Universidade de Munique, aqui a gente vai ter o sistema, vai ter o paper, se eu não me engano é 64 páginas. Né? A primeira vez que eu li eu não entendi muito, mas a partir da terceira vez que eu li eu já comecei a entender melhor, porque como são ideias novas, então eu tenho um pouco de dificuldade em entender a ideia no início. Né? Mas depois, a hora que você vai assistir o vídeo, por exemplo, já vai dar para entender com muito mais clareza o que está dentro do artigo, principalmente depois desse vídeo que eu achei bem legal. E o que seria o GEPA? Né? Seria ele chama de Join Embedding Prediction Architecture. O que é isso? Seria como se fosse
é aquilo que a gente fala do reasoning, né? do raciocínio ali dentro, e decisões. Ele fala sobre decisões hierarquizadas. Inclusive, ele cita esse exemplo aqui como matéria para um PhD, para um PhD. Então, se o seu nível já estiver na etapa de PhD, eu acho que vale muito a pena ver essa apresentação aqui, ler esse artigo, que ele pode ser um gatilho para pesquisas, né? Então aqui ele coloca a ideia aqui, né? Ele ainda fala sobre o meu plano é pegar um táxi e depois ir até o aeroporto, pegar um avião e ir para a próxima cidade. Só que para isso, esse é o plano inicial. Então é o macro. Depois eu preciso dividir essa tarefa em várias tarefas menores com uma escala de tempo menor. Né? Então eu tenho decisões hierarquizadas. Por quê? Porque eu vou de táxi, eu vou de Uber, eu vou de trem, eu vou de carona, né? Então a pé. Né? Então eu tenho decisões para tomar aí. Segundo, eu perdi o táxi, e agora? O que eu faço? Né? Então você tem uma outra decisão aqui. Então ele comenta a respeito disso, e aqui ele coloca a série de decisões. Outra coisa que eu acho bem interessante, que são os guardrails, seriam, estou cortando cebola, por exemplo, para fazer a comida, eu não posso cortar cebola e ir conversando com as pessoas, esticando meu braço com a faca na mão, entende? Então eu tenho que ter aquele local onde eu vou ter um movimento específico dentro daquele lugar, porque eu posso acertar alguém. Então isso são guardrails, né? Que para evitar que acidentes, coisas aconteçam. Da mesma forma de uma escrita, da mesma forma de verbalização, né? E isso são coisas que já acontecem dentro da mente humana e que a gente precisa reproduzir isso dentro de um modelo que eu acho bem interessante. E aqui ele coloca desafios, uma série de coisas que eu não vou falar agora para o vídeo não ficar muito extenso. E aí a gente vai ter outro paper com relação a decisões hierarquizadas e raciocínio, né? A versão aqui da OpenAI, ou One. Né? Então a gente vai ter aqui a cadeia de pensamento. Então aqui ela já ajuda na interpretação o porquê que o modelo retornou esse valor. E aqui é interessante porque a gente pega no train time, né? A gente vai ter aqui a acuracidade. Só que quando a gente pega aqui no test time, a gente também vê um aumento da acuracidade. Então, o que isso significa? Né? Qual que é a ideia disso? A ideia é que imagina que se o cérebro humano, quando eu crio um ambiente de escassez de informação e tempo, ele tende a responder usando heurística. Mas se eu dou mais tempo para ele tende a sair do sistema. Porque eu poderia dizer que heurística é o sistema 1 e o pensamento mais racional é o sistema 2. Então, quando eu digo, olha, você precisa responder agora, né, ele tende a responder com heurística. E quando eu dou um tempo para ele tende a dar uma resposta mais formulada, uma resposta mais consistente. É a mesma coisa que a gente vê aqui. Então aqui a gente já vê uns testes usando Codeforce, por exemplo. Codeforce é uma plataforma de competição, né, de algoritmo. Então lança-se um desafio, o profissional vai lá e começa a codificar, faz a submissão, depois vai ter uma pontuação ali. Então a gente vai ter essa pontuação usando o One bastante elevada. Aqui vai ter outras análises. Aqui com relação à análise, por exemplo, a programação de computador, a análise de dados, a cálculos matemáticos, foram feitos vários testes, então vale a pena dar uma olhada no paper. Obviamente que alguns, né, dizem, olha, se a gente procura conteúdos, por exemplo, a gente vê, mas isso aqui é a solução de todos os problemas. Aí do outro lado a gente vê, mas isso aqui não serve para muita coisa, não serve para nada. Então acho que a ideia do cientista é ficar no meio, né? Então evitar ideias dicotômicas e ficar ali no meio e aí volta, né? Né? Quando a gente está na fronteira, o que a gente faz, né? Experimento. Então eu acho que vale a pena experimentar e tomar decisões e avaliações de acordo com o nosso próprio pensamento, né? Ao invés de pegar respostas dicotômicas, que cientistas eles são pessoas muito sérias, vale a pena a gente fazer o experimento. Então acho que é isso que eu queria falar, espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.